Paz do Senhor, queridos, tudo bem? Bem-vindos, querido, a esse primeiro culto da noite, querido. Temos um culto abençoado para fazer para o Senhor. Temos uma mensagem de Deus. Aqui quem fala é o pastor Hugo Malisson, querido. Somos pastor do Ministério Profético Jesus Cristo, é o Salvador das Nações, localizado aqui na cidade de Rio Branco, no estado do Acre, aqui no bairro Apolônio de Sales, Rua Águia, loteamento Jaguar. Para nós é um prazer ter você conosco, querido. Já dá um clique, compartilha, edifica-se e também compartilha com mais uma pessoa para que outros também sejam edificados. Quero pedir desculpa aos irmãos, ou perdão, né? Estamos barbudos, né? Esse final de semana sem culto, a gente acaba deixando a barba um pouquinho crescer. É verdade que temos uma palavra poderosa para você, querido. Querido, em 1 Samuel, capítulo de número 16, conta uma história muito interessante. Na verdade, o tema é o que fazer no deserto. Lembrando que hoje ainda, querido, você que está acompanhando agora, às 22 horas, horário do Acre, hoje, neste domingo, querido, nós ainda temos uma segunda mensagem poderosa para ser pregada, tá bom? A segunda mensagem a ser pregada será às 22 horas e o tema dela vai ser o que fazer quando se está cansado. O tema dessa é o que se fazer no deserto, querido. Em 1 Samuel conta uma história muito interessante, querido, impactante. Começa no versículo 1, o Senhor dizendo assim: Samuel, até quando tu terá dó de Saul, tendo eu o rejeitado? Vai lá na casa de Jessé, o belemita, porque dos filhos dele eu tenho me provido de um rei. Pega um vaso, tu pega um chifre, enche ele de azeite e tu vai lá. No caminho ele encontra os maiorais da cidade e eles perguntam: tua vinda é de paz? Ele diz de paz. Ele chama Jessé e chama-se os filhos para se participar, né, daquele sacrifício. Passa Eliabe é bonito, estatura parecida com a de Saul, né, o aspecto formoso, né. Samuel olha e disse: certamente, porventura eu estou perante o novo rei de Israel. O Senhor diz no versículo 7, não, Samuel, não se atente para a sua aparência, porque eu não vejo como o homem vê. O homem vê aquilo que está diante dos seus olhos, a aparência. Eu, porém, vejo o coração, a intenção. Então, a escolha de Deus não é pela aparência, é pelo coração. Aqui vai a primeira palavra da noite. Tem muita gente que parece ser, mas não é. Tem muita gente que não parece ser, mas é. Por quê? Porque a intenção do coração é boa. É por isso que para Deus é mais importante o caráter do que o talento. Tem muita gente que prega bem, que louva bem, mas Deus não escolheu, querido. Mas nessa noite Deus já está dizendo para você: te escolhi pelo teu caráter, hein? Tem caráter de Deus em você, querido. Então não te apavora, essa palavra é direcionada a você. Mas o que eu quero trazer de aspecto interessante para nós, querido, nesse tema dessa mensagem, que é bem curta, eu só tenho 10 minutos para te entregar uma palavra de Deus. Se encontra-se, querido, o que fazer? Davi é ungido, é escolhido, é chamado, é ungido na frente dos irmãos. Mas aqui existe um aspecto interessante. No versículo 16, de 1 Samuel capítulo 16, no versículo 16, Saul, que é o rei da época atual, começa a sofrer alguns tormentos, ele começa a sofrer alguns distúrbios, um espírito mau da parte do Senhor começa a perturbá-lo. E um dos funcionários que trabalhavam para Saul disse: rapaz, chama alguém que toque a harpa e o senhor vai ficar bom. Ele disse: vai em busca de um homem. A partir do versículo 17 e 18, surge-se o nome de Davi, não como rei, não como aquele que cuida de ovelhas, mas como aquele que sabe tocar bem harpa. Mas perceba, versículos anteriores, palavras anteriores, não conta que Davi estava treinando a harpa, que Davi estava treinando alguma coisa. Se conta-se apenas que Davi estava cuidando das ovelhas do pai na malhada. Deserto, lugar onde ninguém vê, ou seja, por trás, onde não tem holofote, onde não tem câmeras, onde não tem status, é fazendo aquilo que ninguém quer fazer. Ele estava treinando uma habilidade. Isso me chama a atenção, é algo muito interessantíssimo, porque ele não só cuida das ovelhas do pai, mas ele tem tempo para se tornar alguém especial, de ser lembrado, ao ponto de ser lembrado para ir para o palácio.
Essa habilidade que Davi treina no deserto, treina na malhada, quando ninguém está vendo ele, é a primeira indicação dele para o palácio. Davi não chega no palácio como aquele que vai suceder Saul como rei, não. Ele entra como aquele que tem uma habilidade especial, como aquele que tem uma habilidade que ninguém sabe fazer. Ele sabe tocar harpa como ninguém, e outro, ele foi indicado. Isso se aparenta uma pessoa que está aproveitando um tempo difícil, um tempo de trabalho, ainda assim para se aprimorar, ainda assim para aprender algo especial, e Deus já faz entender para você o que é que você tem tentado, o que é que você tem tentado conseguir nesse tempo difícil, o que é que você tem tentado fazer de diferente, qual é a habilidade que você tem tentado adquirir no meio dessa pandemia. Muitos estamos em quarentena, muitos estamos em lockdown. Aí tem gente que só fica vendo jornal, que só fica vendo Facebook, WhatsApp, perdendo tempo, fofocando da vida dos outros e não tenta aprender uma habilidade diferente. Eu aprendo com Davi, eu tenho certeza que porventura, talvez cuidar das ovelhas não seria o melhor emprego para Davi, mas ele tinha dedicação de cuidado das ovelhas. Ele tinha dedicação do cuidado das ovelhas, e no tempo de sobra dele, ele ainda aprende uma habilidade especial. Ele não vai lá para o palácio como aquele que sabe cuidar excepcionalmente de ovelhas, porque cuidar de ovelhas, ele aprende o caráter. O cuidado das ovelhas é treinar o caráter de Davi. Já o tocar harpa é uma habilidade extra, ou seja, Davi entra dentro do palácio com caráter e com uma habilidade extra. Você quer honra de Deus? Você quer ser honrado no tempo difícil? Você quer ser honrado no meio deste deserto? Você quer uma bênção de Deus ainda no meio desta pandemia? Você quer que Deus mude a situação do teu casamento, da tua casa? Quer? Então aprenda uma coisa: no meio de um caos, querido, tenha uma palavra de paz. No meio de uma situação onde ninguém vê a vitória, seja você a ver o panorama da vitória. Você tem que ser como Josué e como Caleb, querido. Eram 12 espias que foram ver a cidade. Eram gigantes que tinham na cidade, querido, para tomar a cidade. O relatório dos 10 espias eram que tinham gigantes, que eles não teriam condições, porque eles eram como gafanhotos e eles eram pequenininhos, não iam conseguir. Mas Josué e Caleb pegaram as uvas daquele cacho e disseram: olha o tamanho das uvas. É poderosa a cidade, é deliciosa essas uvas. Vamos que nós vamos conseguir, porque o nosso Deus é conosco, querido. Essa tem que ser a visão do cristão. Essa tem que ser a visão daquele que tem fé. Está todo mundo acontecendo um panorama difícil, complicado, mas ele tem que ter um âmbito de fé. Ele tem que ter dentro dele um âmbito de fé. Que caiu aqui, ó. Caiu, mas a graça não caiu, não. Caiu aqui a conexão, mas não caiu a mensagem. Entenda que você tem que ter uma habilidade de fé. Você tem que ter uma visão diferente. Para com isso, querido. Pense em algo diferente. Chega, querido, de visões de derrota. Não sei quantos morreram no meio dessa pandemia. Não, meu parente morreu. Querido, e quantos ficaram vivos? E quantos ainda estão vivos? Você já parou para contabilizar os que estão vivos? Os que estão vivos são mais do que quem morreu. Tenha panorama de vitória. Você é vencedor. Você é Josué, você é Caleb, querido. Davi, num tempo difícil, eu tenho certeza, esquecido, sem ninguém lembrar dele, ele estava adquirindo uma habilidade especial, querido. Aproveite essa pandemia. Aproveite essa lockdown para adquirir uma habilidade especial. Talvez você saiba fazer comida diferente. Vai no YouTube, procura receitas diferentes. Talvez você é alguém que canta bem, procura se aprimorar no playback. Talvez você prega bem, querido. Procura fazer vídeos como eu estou fazendo aqui. Talvez você, querido, seja alguém que saiba de direito, saiba de enfermagem, informe a sociedade daquilo que é verdadeiro. Pare de compartilhar notícias de derrota. O teu pensamento pensa aquilo que tu vê e que tu ouve. Se você ouve notícias de derrota, se você vê notícias de derrota, a tua mente vai pensar em derrota. Mas se você coloca palavras de Deus, louvores de Deus perto de você, o teu pensamento vai pensar em vitória, querido. Amém, querido?
Essa é a palavra. O que fazer no deserto, querido? Aprenda como Davi. Adquirir uma habilidade extra. Davi sabia tocar harpa, mesmo ele cuidando de ovelhas. Ovelhas ele aprendeu o caráter, mas a habilidade especial foi o que fez ele entrar no palácio, querido, tocando harpa. Pai do Senhor.